Vamos falar um pouquinho sobre perdas, vamos falar um pouquinho sobre luto. Nós estamos coletivamente impactados pelo que nos acontece há mais de um ano, praticamente um ano e meio daqui a pouco, de uma convivência muito próxima com a perda, com o luto, com os dramas envolvidos numa pandemia. Quando, por exemplo, estourou a barragem em Brumadinho, por exemplo, vocês lembram, há alguns poucos anos, em Minas Gerais, o impacto, a emoção de todos foi algo assim extraordinário, de como nós sentimos aquela desgraça acumulada num único lugar. Quando houve o incêndio na Boate Kiss, por exemplo, há alguns anos, quando dezenas e dezenas de jovens foram mortos, carbonizados, outros feridos, foi um drama que trouxe muito sofrimento ao domingo das famílias em todo o país. Não eram familiares nossos, não eram amigos, não eram conhecidos, mas era muita desgraça num único lugar. A pandemia, ela trouxe num primeiro momento o medo para todos e ele foi se alastrando e foi se tornando real e se aproximando de nós, mas de alguma forma é uma dor mais diluída do que fosse uma desgraça, como por exemplo quando caiu o avião com os jogadores do time do Chapecó. O nosso cérebro trabalha fazendo essas distinções, algo que é muito forte quando o evento é muito pontual, dramático, envolvente. Mas a pandemia, ela é de uma proporção tal, de uma maneira tal, que nós vivemos a dor, sentimos, mas parece que tem outro tipo de comoção. Isso eu acho impressionante. E que leve tantas pessoas, inclusive, a se arriscarem, a negarem, enfim, como se sabe, a discussão que há em torno disso ainda. Contudo, nós devemos lembrar que estamos envolvidos por uma situação que é extremamente dolorosa, danosa, que produzirá lutos e lutos. Há luto antecipado, há luto concreto, há luto sentido, há luto escondido, negado, há luto pela morte dos que se foram de fato, há luto pelo emprego que já não tem, pelo trabalho que foi desativado, pela empresa que foi fechada, pelas pessoas que estão agora em situação de fome e miséria. Há muitos tipos de lutos com os quais nós estamos, de alguma forma, tendo que lidar. Há a expectativa de estudiosos que pode vir aí pela frente não somente uma onda muito grande de doença mental que já está efetivamente ocorrendo, como nós conversamos no encontro passado, mas há estudiosos na expectativa e propondo tentativas de amenizar os danos que podem resultar num aumento muito grande de suicídios. E nós precisamos, então, nos colocar inteligentemente frente a esta situação e não sermos negacionistas. Nós precisamos lidar com a morte, com o luto, em todos os sentidos, em todas as suas formas. Mais uma vez eu pontuo a grandeza do que está sendo proposto nestes encontros semanais. Para professores, educadores, para pessoas que estão envolvidas na formação do caráter de crianças e adolescentes, que estão envolvidas com as dores destas crianças, destes meninos e meninas, mas as suas dores pessoais também, as suas questões íntimas também, as suas perdas, as suas lutas. E fato é que eu preciso ser muito clara em dizer-lhes: não é possível superar o luto sem que antes tenha vivido o processo.
Não existe uma fórmula mágica pela qual nós possamos esperar agir para antecipar ou para desaparecer, para diminuir, para evitar, para curar, sem ter passado pelo luto. Não existe. Não existe remédio que tire a dor do luto. Pode anestesiar as suas emoções e fazê-lo dormir, mas quando você vai acordar, você sentirá o dano da perda. Eu quero lembrar que perda, luto, em qualquer circunstância, a perda de um emprego, a perda de uma vaga no vestibular, a perda de um ente querido, a perda de um bem, o que seja, produz um dano e uma tristeza que pedirá um processo, e o nome disso é luto. Em se tratando de dor especificamente pela morte de alguém, nós precisamos olhar para este evento com mais responsabilidade do que muitas vezes olhamos, que leva muitos de nós a negarmos, inclusive, de uma maneira que nós somos, de alguma maneira, também negligentes com o significado da dor sentida ali. Quer ver? Há ocasiões em que nós vamos dizer palavras como: tinha que ser assim, foi da vontade de Deus, era a hora. Como se nós estivéssemos com estas palavras capazes de sanar a dor de uma perda. O que não é real. O que vai nos ajudar de fato não é dizer palavras de efeito, nem mesmo dizer: tá tudo bem, Jesus vai voltar. Sabemos disso, mas isso não impede a mim e a você de chorarmos. O que eu quero neste momento dar destaque é da nossa grande necessidade de nos conectarmos com a dor do outro e com ele chorarmos. Para isso, nós precisamos também dar conta de que a morte faz parte da vida, que é um evento que impacta a um de nós, a qualquer um de nós ou a todos nós em algum momento. A minha primeira filha, quando morreu, eu não fazia ideia de que eu seria mãe para tão cedo perder um filho. A morte, quando entrou na minha casa, não pediu licença, não pediu abrigo, ela invadiu e ela tomou a minha filha de mim, dos meus braços. Eu não posso me dar ao luxo de ter medo da morte porque ela chega com medo ou sem medo. Eu estava assistindo uma das entrevistas, um dos testemunhos sobre a morte do ator Paulo Gustavo, tão comentado, que causou tanta comoção nos últimos dias. E numa das entrevistas, aquele rapaz teria dito que ele tinha muito medo da morte. Ele tinha muito medo e ele fez uma quarentena e um distanciamento social absurdo. Ele disse: porque eu tenho medo da morte. Eu tenho problema respiratório, ele disse numa entrevista. Eu tenho problema respiratório, então eu tenho muito medo da morte. O medo da morte não impediu de que ele fosse infectado e afetado e morresse como morreu do coronavírus. Com isso, eu estou chamando você a pensar: não adianta dizer eu não falo sobre esse assunto, eu não quero falar sobre isso, eu me nego a falar sobre isto. Eu não quero saber, eu não quero ouvir. Isso não ajuda. Pelo contrário, dificulta. Quando nós nos abrimos para uma realidade, nós a encaramos tendo coragem de dizer: se me acontecer, já vai ser doloroso demais. Para que fugir? Porque onde eu for, ela vai me alcançar. A dor, a saudade, a falta, ela vai bater. A conta vai chegar. O luto, queridos, a dor, queridos, é alguma coisa que faz o nosso corpo reagir. Quando a minha filha morreu, eu não me revoltei com Deus. Eu não me desesperei.
Eu tinha certeza que enquanto ela descia ao túmulo, eu estava sendo consolada pelo Senhor e eu tinha certeza de ouvir a sua voz me dizendo: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E eu creio, como eu criei naquele dia, eu continuo crendo e assim viverei até o último dia da minha vida, sem temor. O que Deus prometeu, Ele faz. Mas a minha fé não me impediu de acordar pelas madrugadas com calafrio. Eu sentia muito meu corpo tremendo da falta da minha filha. Meu corpo respondia à dor. Se eu tivesse dito eu não aceito, eu não quero, eu não vou chorar, eu não quero. Se eu tivesse negado, se eu tivesse anestesiado a minha dor, de alguma forma o meu corpo reagiria e o meu corpo iria tremer da mesma forma que tremeu. Frio, calafrio, no calor do Nordeste, precisando de muitas cobertas para aquecer um corpo que tremia, a falta, a saudade, a dor de ter perdido minha filha. Com 7 meses de nascida, era um bebê, era minha. Mas a morte não pediu licença, entrou e levou. Digo isso como testemunho pessoal de que não faz sentido, mesmo em nome da fé, amenizar ou invalidar a dor da perda. Vai trazer saúde à nossa mente. Entender que não se apressa um luto, se acolhe a dor. Entende a dor, administra, reconhece que dói, que machuca. Isso faz com que você ao menos conviva conscientemente com quem neste momento parece ser um aguilhão profundo e que perfura, que rasga, que machuca, que dói profundamente. Mas que por todos os mecanismos que Deus providenciou, Ele também nos cura. Todos os mecanismos que o Senhor providenciou para que tivéssemos alívio, para que tivéssemos consolo. O meu corpo respondia. E eu conto isso para você lembrar que não é falta de fé, é agonia de que não foi feito para a morte, mas precisa lidar com ela. Eu quero pontuar com vocês também a necessidade de nós considerarmos a dor dos nossos filhos. Vocês trabalham com crianças, com adolescentes, e nós precisamos saber que as crianças, os adolescentes, precisam saber, precisam participar. Tem pais que me perguntam, Darleide, mas como falar da morte para os filhos? Fala-se da morte com a naturalidade que a morte pede para falar. Ela faz parte do processo. Ela faz parte da própria vida. Não crie mitos. Não construa ilusões. As crianças, nas suas determinadas e diferentes fases, elas entendem a morte de maneira diferente. Uma criança até 3 anos de idade, ela vai lidar com a falta, com a saudade, mas ela não entende exatamente a concretude da morte. Ela só entende o espaço que fica vazio. Mas ela não tem a dimensão do que significa a morte. Não adianta insistir, mas estar junto, dar colo, dar abraço, dar carinho, contar que não está mais ali quem ela amava, mas dar a ela o suporte daquilo que vai fazer sua emoção ser acolhida. Crianças dos 3 aos 5 anos, elas já têm ali uma ideia, ainda que vaga, mas sim, ela sabe, cachorrinho morre, gatinho morre, pessoas morrem. E a cada ano
ela vai tendo mais maturidade, mais conhecimento, mais repertório para entender sobre vida e sobre morte. Pode levar uma criança a um velório? Sim, deve. Deve-se dar a oportunidade de a criança participar de um ritual de despedida? Sim. Fecha-se um ciclo, mas é só uma criança. Mas a morte faz parte da vida. Não precisa dramatizar, não precisa contar detalhes, mostrar, não é necessário. Mas rituais são terapêuticos, são saudáveis, são curativos, são necessários. Esconder, negar, chamar de estrelinha. Não. Então, eu chamo a sua atenção para o fato de que aquilo que nos acontece na vida precisa ser encarado, nomeado, acolhido, recebido, apesar de ser intruso, mas não dá para a gente simplesmente disfarçar e dizer que não existe. A morte está aí, a dor está batendo a porta e a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa se conectar à dor um do outro para que a gente consiga suportar o que tudo isso significa. Eu quero compartilhar com você a respeito de uma figura muito importante para nós, em nossa história de fé como adventistas do sétimo dia. Ellen White. Ela chegou a dizer quando o seu marido morreu e ela perdeu filhos também, ela enterrou filhos. Ela chegou a dizer sobre quando o seu marido morreu e por quem ela sofreu muito. Ela diz: em minha recente aflição eu tive uma nítida visão da eternidade. Fui, por assim dizer, levada perante o grande trono branco e vi minha vida como aparecera ali. Eu não posso encontrar coisa alguma de que me glorie, mérito nenhum que me possa alegar. Indigna do menor dos teus favores, ó meu Deus, é o meu brado. Minha única esperança está no crucificado e ressurgido Salvador. O que garantiu com a sua morte que todos os mortos que nele crerem ressuscitarão, voltarão a viver outra vez. Mas ainda com tamanha fé e com tamanha visão da misericórdia de Deus, disse também aquela mulher: às vezes me é difícil conservar o semblante alegre. É difícil mesmo, não é falta de fé, é a nossa resposta à dor. Não pode pedir desculpas pelo choro, não pode pedir desculpas pela tristeza, não pode sentir-se culpado porque sente muito a perda. Isso não é justo, isso não é saudável, isso não é digno. Às vezes me é difícil conservar o semblante alegre quando meu coração se parte de angústia. Mas eu não permito que a minha tristeza lance sombra sobre todos os que me rodeiam. Aí ela começa a falar do cuidado para que essa dor não se torne desesperador para os outros. Períodos de aflição e tristeza muitas vezes se tornam mais acabrunhadores e aflitivos do que deveriam ser, porque é costume entregar-nos a lamentos sem restrições. Ela continua chamando a nossa atenção. Chorar não é pecado. Viver a tristeza de perder um querido não é pecado. Mas cuidemos para não nos entregarmos ao desespero. Ela diz ainda: pelo auxílio de Jesus, eu resolvi fugir a este mal, o do desespero. Minha resolução, porém, foi duramente provada. A morte do meu marido foi para mim um pesado golpe, sentido mais agudamente porque foi repentino. Quando eu vi o selo da morte sobre o seu semblante, meus sentimentos foram quase insuportáveis. Anelava desabafar em altos gritos a minha angústia, em altos gritos a minha dor. Mas
Mas eu busquei em Cristo força para não desesperar a outros. São muito grandes os consolos das Escrituras. São abundantes em consolação para os aflitos, em lutos, doentes, os sofredores. Parece-me ver Jesus a dizer-vos: apoiai-vos em mim, apoiai-vos pesadamente, eu vos ampararei, meu braço jamais vos faltará, será forte para vos suster através de todos os lugares acidentados e difíceis. Tão somente tornai-me vossa confiança e sereis guiados seguramente e firmemente amparados. Firmemente amparados em Jesus Cristo, que sabe exatamente o caminho da dor, que sabe exatamente o caminho do luto. Que Deus nos auxilie a termos essa compreensão do que seja viver a dor, não negá-la, acolhê-la, respeitá-la, mas confiar em Cristo, o nosso refúgio e fortaleza, a nossa rocha, a nossa segurança e o poder e a promessa de que a morte não será para sempre. Para que nós não sejamos como os que andam desesperados, desesperançados, destruídos. E disse o apóstolo Paulo: não quero que vocês sejam ignorantes quanto ao que será, para que vocês não sejam desesperados como aqueles que não conhecem a esperança, Jesus Cristo, o Deus da ressurreição. É necessário que nós tenhamos esse equilíbrio, essa confiança de que o Senhor não nos condena por estarmos tristes. Devo inclusive dizer-lhes que a dor do luto não significa necessariamente uma depressão. Há quem confunda que está depressivo porque está de luto. É tristeza profunda, é falta, é saudade. É alguém que nos foi tirado, é algo dramático, é doloroso, é pesado. E tanto Jesus Cristo sabe disso que ele diz: amparai-vos em mim, permaneçam em mim, deixe que eu os ampare, deixe que eu os sustente, confiem em mim, descansem em mim, chorem, mas confie que eu estou pronto para lhes enxugar as lágrimas. Mas eu lhes peço que não se entreguem ao desespero, para que os que estão à sua volta também não se desesperem, e em lugar de elas serem animadas por palavras, por exemplo, pelo Espírito, percam todas as suas forças e digam para o cristão: se o cristão reage assim em desespero, o que será então de todos os outros? Eu espero o dia em que o mesmo túmulo que eu vi engolir o corpo da minha filha, aquele mesmo túmulo será aberto e dali o Senhor me restituirá a alegria de ter a minha filha de volta, de ter a minha família completa. Eu quero hoje, em lugar de simplesmente compartilhar o que é técnico, do luto, da dor, importa saber que seja com revolta, sem revolta, com raiva, com culpas, sem culpas, para tudo e em todos os momentos, Jesus Cristo é o nosso amparo. Que a terapia, o remédio, o suporte, o carinho, o abraço, tudo se faz necessário. Que nos importemos uns com os outros, que oremos uns pelos outros e que apontemos em Cristo Jesus a esperança de que a morte terá fim. Mas por agora, choremos juntos, oremos juntos e nos encorajemos uns aos outros pela confiança no poder de Deus, o poder que venceu a morte em Cristo Jesus. Eu vou orar por você, orar pelo que perdeu pessoas amadas, orar pelos que estão
vivendo um luto antecipado, na iminência da morte de alguém, de uma dor que se levantou em sua casa, em sua família. Vou orar pelos demais, pelas famílias alcançadas pelas escolas adventistas. Eu vou orar, sobretudo, pelo que o Espírito Santo se manifeste e que você viva com fé, confiante. E se passar por uma dor como a dor que eu passei, acredite, é possível ainda se levantar e viver confiante na misericórdia de Deus. Eu espero o reencontro com minha filha, mas enquanto eu espero, eu trabalho. Enquanto eu espero, eu louvo a Deus. Enquanto eu espero, eu glorifico o nome de Deus. Porque Deus é bom, apesar do luto. Porque Deus é real. Porque a sua promessa é verdadeira. Porque Jesus Cristo não morreu em vão. Acolhimento, paz, amor, consolo em Cristo. Pai querido, é isso que queremos receber do Senhor. É isso que confiamos ter no Senhor e na sua companhia. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos. Em Cristo, ajuda-nos. No Espírito, ajuda-nos. Amém.